Como está a produtividade e a sustentabilidade no agronegócio? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Renata Erler, que é zootecnista e especialista em gestão do agronegócio. Renata, bem-vinda a ES Brasil para a gente falar um pouco sobre o agro tecnológico e sustentável. Eu que te agradeço, Kikina, por abrir de novo a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o nosso agro. Obrigada. Você é reconhecida por desenvolver estratégias de alta eficiência produtiva em propriedades rurais. Como começar a transformar uma fazenda sem grandes investimentos iniciais? Dentro de uma fazenda existem coisas a serem avaliadas que são ações que não geram desembolso direto. Elas estão ligadas dentro do processo produtivo. O que é o processo? É o que está acontecendo dentro da fazenda ali naquele momento. A forma de manejar o pasto, a forma de divisão de lotes, uma rotina de pesagem ou não pesagem. Então, como essas coisas são feitas, elas têm interferência direta no resultado. E como é manejo, o que são ações, né? Então, assim, o processo ele está ligado diretamente a ações diárias que a equipe faz ali dentro da fazenda. Fazer uma ação ou outra, mudar o horário de um tratamento ou não gera desembolso, mas gera impacto no resultado. Então, num primeiro momento na avaliação é entender como os processos ocorrem dentro da fazenda, desde manejo do gado, levantamento de dados, abastecimento de coxo de sal mineral, por exemplo. Como que isso ocorre? Está dentro do que a gente precisa ou não está? Então, normalmente, esses ajustes no processo produtivo geram um impacto muito grande no resultado de desempenho, de ganho de peso, consequentemente de produção e, consequentemente, de receita. E são coisas que a gente identifiquei agora, naquele momento ou no dia seguinte, o produtor já consegue trabalhar ali formas melhores de fazer aquele manejo ou de efetuar aquela ação dentro da fazenda que vai repercutir no resultado dele sem desembolso. Então, a primeira análise é o que eu consigo fazer dentro daquela propriedade que não gera desembolso ou pouco ou pequeno desembolso. Nos últimos anos, o Brasil passou a falar mais de ESG no campo, né, no meio rural. Na prática, o que uma fazenda produtiva precisa fazer para ser também sustentável? Então, a pecuária é um negócio interessante pelo seguinte, ela tem na verdade o agronegócio em si, mas falando especificamente de pecuária, ela tem uma ligação intrínseca com o meio ambiente, porque na interação solo, planta, animal, se eu não trabalho esse processo, eu não consigo produzir bem. Então, eu preciso entender meu solo e o que o solo fornece. Eu faço lá uma análise química-física e hoje a gente se aprofunda mais, inclusive, na análise biológica do solo. Então, além de entender a forma, se é arenoso, mais argiloso ou menos e tal, aí quanto de minerais que tem naquele solo, mas entender também quais são os micro-organismos que estão naquele solo, porque eles também impactam a produção da planta. Então, o solo é a minha base para que eu consiga, via planta, que a planta exponha o potencial genético dela. Então, a gente veio melhorando genética de planta e genética animal. E a pecuária, na agricultura, é interação solo-planta. Na pecuária, é interação solo, planta e animal. Quem colhe isso não é uma máquina, é um animal que vai estar ali naquele ambiente. Então, para eu equilibrar isso, eu preciso entender muito bem o que eu tenho que colocar ali e respeitar a fisiologia da planta para conseguir ter um bom resultado no desempenho animal. E aí, olha, a interação é interessante porque a planta ela retira nutriente do solo, mas eu preciso equilibrar isso, então em alguns momentos eu devolvo nutriente para o solo. E agora a gente começou a avaliar a biologia do solo
Consequentemente, eu não posso reduzir demais essa cobertura vegetal, porque já entende-se que a temperatura do solo é que desenvolve mais ou menos micro-organismos. E isso é tão interessante porque quando eu não rapo o pasto, a gente usa esse termo a nível de campo, ou seja, eu deixo um remanescente um pouquinho maior, a planta desenvolve melhor. Porque eu costumo dizer que a planta ela tem duas bocas, raiz e folha. Então, no pasto, se eu corto muito baixo folha, ele vai ter que queimar a raiz para jogar folhinha nova, para fazer fotossíntese, para crescer raiz de novo. Então, eu estou comprometendo a planta. Se eu faço a colheita na altura correta, e aí cada capim vai ter a sua altura, eu mantenho ali as duas bocas. Tem um remanescente de folha, tem raiz, eu não queimo tanta raiz e vou trabalhando isso. Consequentemente, a temperatura do solo fica mais controlada, porque a cobertura é maior, eu tenho mais micro-organismo. E o que esse micro-organismo faz? Ele recicla nutriente para fornecer para a raiz. Então, quando você entende as interações e trabalha isso de forma competente dentro da fazenda, consequentemente, eu tenho eu tenho mais qualidade e volume também disponível de comida. Porque eu cortei, mas se eu tenho esse remanescente, se a raiz está super bem, está saudável, ele vai crescer mais rápido. Então eu tenho maior volume de comida e melhor qualidade dessa comida também. Consequentemente, o animal responde melhor. E, consequentemente, eu consigo colocar mais animal dentro daquele local. Aí a gente parte para aquele processo do produzir mais com menos. Eu consigo crescer a produção. E aí você vê que é interessante, né? Porque quando a gente fala de ESG, você fala assim, nossa, mas eu vejo pecuária em áreas absurdamente degradadas. Isso é erro de manejo, porque quando a gente não respeita a natureza, a gente deixa de produzir. Então eu não posso aceitar hoje colocar um animal numa fazenda e porque a minha conta, porque o produtor ele se perde um pouco nisso, como é que está seu negócio? Está dando lucro ou não? E aí ele avalia o fluxo de caixa dele, o fluxo está positivo, mas ele está consumindo a fazenda. Fazenda, infelizmente, ela permite isso. Então ele tem uma cerca que está caída, ele tem uma pastagem que está degradada, mas a conta dele está positiva, então ele demora a tomar uma decisão nesse sentido e não entende que ele, respeitando o ambiente e trabalhando bem essa interação, ele vai produzir mais e a conta dele vai melhorar no final. Então esse é um grande desafio. Não tem pecuária sem água, não tem pecuária sem capim, ou seja, não tem pecuária sem respeitar esses limites. E quando a gente fala de ESG, são três coisas. O ambiental, a gente tem que tomar conta dele, claro, mas sem o econômico e o social, o ambiental não vai acontecer. Então, o primeiro passo é que aquela conta, que aquela fazenda dê lucro. Então, desde que sobre dinheiro no final, eu vou conseguir fazer os investimentos necessários para estabelecer ali as pessoas trabalhando. Então, eu cuido do social, cuido da comunidade em volta. Por quê? Porque tem capital para isso. Aí sim, eu passo a tratar do meio ambiente. Mas, às vezes, o meio ambiente chega na frente por causa dessa interação. Eu só consigo aumentar o meu volume produtivo se eu tiver uma boa interação solo-planta-animal. Uhum. Então, quer ver, o bom manejo, ele é fundamental e ele para gerar impacto na lucratividade do negócio. Sim, para você ter ideia, e olha a primeira pergunta que você me fez, né? O que eu faço que não gere desembolso, mas que o pecuarista ou que o produtor consiga ali estabelecer, buscar um resultado melhor, né? Essas ações, elas afetam diretamente essa questão da ESG. Então, percebe que, assim, algumas ações diretas dentro do processo produtivo que não geram desembolso é o que leva o produtor a entrar nessa política de ESG, mas que para ele é super positivo. Para você ter ideia, existem alguns manejos de pastagens que no decorrer do tempo você aumenta a capacidade de suporte, ou seja, colocar mais animais. E em algumas fazendas, mesmo sem fazer adubação, a gente tem uma concentração maior de nutrientes. Por causa desse respeito, por causa dessa reciclagem que os micro-organismos promovem. E o que ele investiu ali?
tempo de funcionário fazendo a coisa certa. Então, realmente tem um caminho a ser seguido e nós não vamos deixar de produzir por isso, pelo contrário. Vamos, inclusive, diminuir a nossa dependência de insumo, que é um grande desafio, porque existe uma pressão da indústria, mas a gente percebe que no ambiente existem algumas ações a serem feitas que trazem saúde para o negócio financeiramente, diminui a dependência da indústria, né, de defensivo, de adubos, enfim, e se enquadra dentro de todas as políticas aí ESG, porque você respeita absurdamente o meio ambiente. Renata, uma de suas missões é ajudar o produtor a melhorar sem precisar aumentar a área produtiva. Uhum. Quais são os principais gargalos que ainda impedem essa virada de chave? Então, algumas coisas, mas o primeiro e o maior de todos eu posso dizer que é falta de gestão. Porque as pessoas confundem, às vezes, você ter alguns dados com gestão. Então, por exemplo, se eu estou numa fazenda e eu sei quanto que eu gasto aqui sei meu custo, quanto que eu gasto de medicamento, quanto que eu gasto com maquinário, eu tenho ali os dados todos compilados, organizados. Isso é gestão? Não. Isso só quer dizer que você tem o dado. O que é gestão? Você interpretar esse dado e tomar decisões dentro do seu negócio a partir deles. Então, vou dar um exemplo assim. Eu tenho lá 3 tratores na fazenda. E aí eu verifiquei, meu custo de maquinário está muito alto, está fora do normal, não sei o que está acontecendo. Vamos olhar essas máquinas como está. Esse trator especificamente aqui, ele está dando muita manutenção. Qual o serviço que ele está fazendo? Não, pela idade do trator e pelo que ele está quebrando, realmente eu vou ter que trocar esse maquinário. Aí sim você começou a fazer gestão, porque você usou o dado, tomou uma decisão que impactava no seu negócio e vai trocar aquela máquina, porque o custo de manutenção dele já é além do que realmente seria uma manutenção, então compensa você fazer aquela troca por um maquinário que não vai te dar toda aquela manutenção. Outra questão, eu sei quanto que meus animais estão consumindo de suplementação. Ok, você sabe, mas você está controlando em que sentido? Você está usando isso para quê? Não, eu sei quanto come, então eu já ajusto a minha compra, porque eu sei aquele volume durante aquele período, quanto que eu vou usar. Eu vou concentrar minha compra na época X, porque ali o preço do insumo está mais baixo, então eu vou me estocar. Então você começa a tomar decisão a partir daquele dado. Mas aquela suplementação está trazendo a resposta? Proposta? Como é que eu vou saber isso? Se eu pesar os animais. Você tem peso? Qual que é a frequência dessa pesagem? Então você começa a juntar dados interessantes para tomar uma decisão. Vou mudar minha suplementação, porque não está dando ganho de peso para esse custo que eu tenho. Então, assim, eu acho que a falta de gestão, de não conhecer o como utilizar esses números, atrasam um pouco esse desenvolvimento, assim, é uma coisa meio que mental. A gente ainda ouço produtores a dizerem o seguinte: não vou fazer conta, se eu fizer conta eu saio do negócio. Não, pelo contrário, você tem que fazer conta para se manter no negócio. Então a gente não pode ter medo do número. Eu já encontrei fazenda que quando a gente fechou o número, o custo da arroba produzida era quase de R$400. Num ano que a arroba do boi gordo custava 180. Então, nossa, que absurdo. Não, nós encontramos o número, agora a gente já sabe o que tem que fazer, quais são os gargalos para tomar a decisão. Então, esse medo, esse receio e essa falta de interpretação da geração daqueles dados ali, eu acho que é o que atrasa um pouco o desenvolvimento e aí isso junta com o que eu chamo de ruído, porque tem muita coisa dentro do agro que é modismo. Então, dentro da pecuária, agora está na moda fazer TIP. Mas quem disse que a TIP é interessante para você naquele momento, para o seu negócio? E às vezes você entra, porque todo mundo está fazendo, você entra no negócio sem conhecer o seu número e isso te leva, infelizmente, às vezes, para um prejuízo muito maior do que você teria. Então, eu acho que gestão é o ponto fundamental hoje para... Organiza seu negócio, entende onde você está, para saber, a partir do seu número, da sua característica ali, da sua propriedade, que caminho vai ser melhor para você seguir.
independente de ruído, independente de modismo. Em relação à gestão estratégica, quais os indicadores que o produtor rural deveria saber, assim, acompanhar mensalmente? Tá, vou dizer, a gente, assim, né, meu negócio é pecuária, então eu vou tratar especificamente de pecuária. Se é um produtor de recria e engorda, é aquele que compra o bezerro e vai levar até o abate, né? Duas coisas, o ganho de peso, a taxa de lotação da fazenda dele e o custo da arroba produzida. São os três que ele não pode abrir mão de jeito nenhum, ele tem que controlar, ele tem que entender o que está acontecendo ali, porque são as três alavancas que vão determinar o sucesso ou não do negócio dele. E quando a gente vai para o produtor de cria, que é quem produz o bezerro, além dessas três, que ele também precisa saber, mas a taxa de desmame é fundamental para ele, porque o principal produto é o bezerro, então quanto no final efetivamente de bezerro ele está tirando da fazenda, né? Que às vezes ele se perde no número de cabeça, no cálculo do custo dessa arroba do bezerro, ele confunde pelo estoque todo e fica na dúvida de como calcular quanto que custou aquele bezerro. Então, assim, e se prende muito na taxa de prenhez. Prenhez é importante? É, mas quem que entrega o resultado final? É o que ele desmamou. Então, a taxa de desmame é fundamental. Então, seria peso, né? O ganho de peso, a taxa de lotação, o custo de produção mesmo, né, custo da arroba, e aí nas fazendas de cria a taxa de desmame. É importante essa pergunta que você fez, porque a pecuária ela gera mais de 50 indicadores. E se você começa a cuidar de todos, você não consegue acompanhar aqueles que realmente movimentam a alavanca principal do seu negócio, que mexe na última linha, né, que eu costumo dizer que é o que entrega lucro. Então, são esses aí. Renata, você vem se destacando na área, né, zootecnista, prestando consultoria em outros países além do Brasil, né, na África, em países latino-americanos. E o que você acha que o Brasil ainda tem que aprender com exemplos lá de fora? Kikina, essa pergunta, ela parece uma pergunta simples, mas ela é difícil de responder, porque o que o Brasil, eu vou te dizer o seguinte, o nosso maior aprendizado com o que vem lá de fora é aprender a valorizar o que é nosso. A gente não valoriza o que é nosso. Se eu tiver que apontar para você uma técnica utilizada lá fora, que não é utilizada aqui, que é algo revolucionário que o Brasil precisa fazer, a gente é modelo para tanta coisa, porque quando eu saio para atender lá fora, é porque eles estão buscando a solução aqui, do que a gente faz aqui, do como nós fazemos aqui. E às vezes a gente vai lá fora e fala assim, não, ok, eles têm algumas coisas, mas é um nível de detalhe de uma base que já está muito bem construída aqui e a gente não valoriza isso. Então eu acho que hoje, né, a gente já trouxe muita coisa lá de fora. Tudo que a gente sabe de confinamento, poxa, veio dos Estados Unidos, a gente aprendeu muito com eles. Eles são, enfim, exemplo realmente, é uma referência que a gente mantém esse contato e esse intercâmbio do que eles desenvolvem lá, mas hoje já não tem tanta novidade assim, tem alguma coisa que a gente não sabe? Não. Pelo contrário, hoje técnicos brasileiros estão sendo exportados para trabalharem em confinamento lá fora, né? Então acho que o principal é aprender a valorizar o que nós temos como eles valorizam. Porque hoje a gente é modelo de muita coisa. E quando se trata de processo sustentável de produção, não tem ninguém no mundo que faz o que o Brasil faz. Nós somos grandes referências. As pessoas lá de fora falam e a gente mesmo não fala. Né? Então, eu acho que é isso que falta pro brasileiro. Valorizar o que tem, cuidar disso e falar com orgulho. Acho que essa é o grande aprendizado que eu tenho hoje é isso, porque já não vem mais de fora para dentro, pelo contrário, nós é que estamos levando bastante coisa para fora. Apesar desse desenvolvimento, a gente ainda percebe em algumas regiões que há uma resistência ao uso de novas tecnologias. De que forma essa barreira pode ser quebrada? Então, eu acho que existem alguns caminhos, tá? A gente teve uma perda muito grande em alguns estados do trabalho de extensão. Como aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem o pessoal da SEAG,
enfim, Incapé, então a gente IDAF, mas assim, o trabalho de extensão aqui no estado, ele é exemplo, ele é muito bem feito. Então você tem técnicos de campo acompanhando o produtor, levando a informação, porque quando você está dentro do processo produtivo, você está dentro do olho do furacão ali, todo dia você tem um monte de problema para resolver. Então esse entrante técnico é importante. Essa busca, é difícil o produtor sair do negócio dele para ir num congresso. Eles fazem, é importante, mas não é suficiente. Precisa ter alguém técnico mais próximo, né? Eu acho que esse caminho, sindicato rural, por exemplo, em alguns estados, em algumas cidades, a gente tem isso muito ativo, e em outras não. E eles são uma ponte muito importante de levar a informação para o produtor. Primeiro que o produtor já paga por isso, e ele precisa acessar isso. Às vezes até os órgãos oferecem, mas fica aquela coisa meio solta. Então o primeiro passo é falar para o próprio produtor, procure, acione, né? Procure a SEAG, procure o seu sindicato rural, demanda isso que você precisa e não tem tanto acesso, porque assim, eu trabalho com consultoria. Eu sei quanto custa uma consultoria, eu sei que não é para todo produtor a consultoria, a gente ajuda da forma que a gente pode, mas esses trabalhos de extensão, eles são fundamentais para nivelar esse produtor, levar informação para ele que ele se desenvolva. E os pequenos sofrem mais, porque o grande ele ainda consegue sair da operação dele e a operação dele está lá rolando, acontecendo. O pequeno, se ele sai, o negócio dele para, porque ele faz parte do processo produtivo. Então, realmente, a gente precisa levar isso para ele, e eu acho que esses meios, com esses órgãos, são fundamentais. E a diferença está aí, porque alguns estados fazem muito bem feito e outros a coisa vai mais devagar. Uhum. Analisando de forma superficial, o que mudou na última década no perfil do produtor rural brasileiro? Olha, o que mudou no perfil? A gente percebe assim, a nível geral, ele tem uma busca constante por solução de problemas pontuais dentro do negócio dele. As gerações mais novas, existe uma janela nesses últimos anos que assim, nós tivemos um momento que a geração mais nova foi totalmente embora, e aí essa geração volta para o negócio com 50 anos de idade, já sem ter aquela interação. Então, assim, nesses últimos 10 anos, o que aconteceu? Essa geração dos 50, 45, 50, vamos botar assim, ó, de 50 a 60 anos, voltou para o negócio, sem ter participado da composição do negócio, com os filhos. Esses filhos, da casa dos 25, 30, eles estão tentando achar um meio de ficar no negócio, então a gente já começa a discutir sucessão, né? Eu acho que nesses últimos anos, essa tentativa de permanecer no negócio, ela ocorre. E a tecnologia tem ajudado bastante isso, porque é o que chama a atenção dessa geração mais nova, né, que não vê dificuldade nas atividades que exigem muito esforço físico e buscam tecnologia para que não seja feita aquela atividade com esforço físico muito grande. E qual é o ponto positivo? A gente tem tecnologia para ajustar algumas coisas, né? Então, nos últimos 10 anos, acho que a gente evoluiu muito nisso, com uma mescla dessas gerações. Então, existe uma dificuldade de fazer com que elas se entendam. Então, uma é muito tecnológica e a outra é totalmente virada só ao trabalho árduo. Então, unir essas duas coisas é uma dificuldade. Nos últimos 10 anos, eu acho que isso teve uma pressão um pouco maior. E então, assim, esse processo de sucessão é algo que tem se ajustado, que é difícil, que precisa acontecer. E aí, ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, vieram os grandes grupos, absorveram algumas propriedades, então, concentração para as
grandes empresas e o pequeno um pouquinho achacado nesse sentido, porque o negócio pecuária mudou. Então, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que evoluiu tão rápido, né? A característica do negócio mudou, e aí, sem entrar gestão, fica difícil, você está naquele olho do furacão, então a pessoa que veio de fora, um pouco mais técnica, fazendo uma gestão um pouco melhor, entende, tem resultado, aquele que não tem, a fazenda foi se consumindo, e no final ele acaba entregando a fazenda para o cara que já está ali dentro do negócio. Então, existe uma concentração nesse sentido. Para os próximos anos, eu acho que isso ainda vai ocorrer, vai ficar só quem é muito eficiente mesmo dentro do processo produtivo, e aí é independente de tamanho, mas acho que essa é a busca, eficiência produtiva. Não dá mais para ficar naquela coisa mais ou menos, porque a volatilidade de preços hoje é muito grande e quem está na operação tem que estar muito bem preparado para entregar resultado no final, senão ele é pego de surpresa e sai do negócio mesmo. Falando em eficiência, as fazendas, as propriedades rurais no Brasil, elas estão no nível de, digamos, máximo de eficiência ou muito aquém? Está longe do nível máximo, a gente pode muito mais. Com certeza a gente pode muito mais, pelo recurso natural que tem, né? Pelas pessoas envolvidas. Eu acho que não tem como não falar de mão de obra nesse momento, porque a gente cresceu muito produção sem abrir muita área, né? A gente aumentou realmente a produtividade por hectare. E para que isso acontecesse, nós aumentamos também a nossa dependência de insumo, consequentemente a dependência de mais capital, porque se vem mais insumo, é mais investimento, depende de mais dinheiro. Então, quando você vai evoluindo numa atividade que depende mais de capital, o seu risco, consequentemente, também aumenta. E aí passa a ser exigido um nível maior de gestão. O que você não mede, você não controla. Você precisa medir. Então, a gente tem que criar essas unidades de medida para entender que caminho seguir. O que eu vejo tem muita coisa para ser feita ainda. A gente consegue... o potencial é muito grande. A busca de nível de eficiência dentro das fazendas, quando eu olho a agricultura, o agricultor ele já evoluiu mais nisso. Ele já faz o básico extraordinariamente bem feito e ele já está indo para o além do básico. O pecuarista, ele ainda peca muito no básico, no feijão com arroz. Então, você percebe assim, o ponto que eu falo do processo, manejo de pastagem, que é a base da nossa pecuária. Manejo de pastagem é o que o cara faz no dia a dia, eu não estou falando de adubação. Intensificar o manejo de pastagem não significa que você vai ter que colocar adubo nele. Pelo contrário, se você manejar bem o seu gado, respeitar a planta, você vai conseguir colocar mais animal. Então você já está intensificando, já é um processo de intensificação. Não rapar pasto. Parece óbvio, mas isso acontece todo dia em vários lugares. Então eles ainda pecam muito no básico. Então qual é a evolução? Fazer o básico extraordinariamente bem feito. Por quê? Porque quando a gente fizer o básico extraordinariamente bem feito, a gente ainda tem um salto muito maior para dar. A gente ainda pode ir muito mais longe. O Brasil hoje tem potencial de dobrar o rebanho pecuário sem abrir 1 hectare de pasto, desde que ele maneje bem o que ele tem. Tem fazendas exemplo? Temos, mas ainda tem muita coisa a ser feita nesse quesito aí. Renata, como é que você está vendo esse aumento na taxa de importação dos Estados Unidos, né? Elevação para 50%? Para a pecuária brasileira, de que forma isso pode afetar a pecuária? Então, os Estados Unidos hoje, ele representa 19% do que a gente exporta. Do volume exportado de carne brasileira, ele representa 19%. Não é uma carne premium, é uma carne magra, uma carne que eles utilizam para fazer hambúrguer. Então, essa taxação, ela realmente acaba com a negociação. Não vai ocorrer a venda para lá, vai ficar mais caro, eles vão pagar. Não, eles não vão comprar, esse que é o ponto. Essa carne vai ficar. E nós precisamos buscar outros destinos.
É uma carne aceita para o mercado interno? É, porque é a mesma carne que a dona de casa usa no dia a dia. Qual que é o problema? O consumo interno hoje, a gente gostaria que ele fosse melhor, mas devido à renda da população, ele está limitado. Então, é difícil a população interna absorver esses 19%. Consequentemente, se essa carne fica aqui, o que acontece com o preço? Pode ser que a gente passe aí por uma queda do preço da arroba, mas o momento acaba equalizando um pouco isso, porque a gente está num processo de redução de rebanho, de retenção de fêmeas, ou seja, o momento do ciclo vai reduzir esse impacto. Pode ser que a curto prazo realmente o preço caia, quando a gente deixar de mandar para lá, mas a médio e longo prazo a gente não vai sentir muito isso em relação à carne. Por quê? Porque o ciclo está virando para o ciclo de alta. Então, isso vai ser equalizado, né? O volume não é tão grande, isso acaba sendo equalizado. Mas é preocupante porque isso acaba afetando o dólar também. Então, a gente exporta muito para a China, mas a China paga em dólar. Então, se o real desvaloriza em relação a isso aí, isso significa que nós vamos receber menos. E aí não afeta só a carne, aí afeta um todo que às vezes a gente não para pensar. Então, essa falta de tato nas negociações, ela é muito preocupante porque não afeta só a pecuária, afeta o agro como um todo, é algo muito sério e é algo que está só começando, né? Então, assim, essa é uma falta de diplomacia e de posição política que preocupa muito a gente, porque é um mercado importante, não só pelo que nós vendemos, mas pelo que nós compramos também, e que nos afeta em relação à moeda, que, consequentemente, não vai ser só uma relação. Quando o dólar entra nessa conta, não é só a relação Brasil e Estados Unidos, é Brasil com o resto do mundo. Então, se a nossa moeda desvaloriza em relação ao dólar, o nosso problema vai muito além dos 19% de carne que a gente vai deixar de mandar para lá, entendeu? E o futuro? Como é que você vê o agro brasileiro em termos de sustentabilidade, produtividade, demanda de mercado, no horizonte aí nos próximos 10 anos? Olha, eu enxergo o Brasil. Todo ano a gente fala, né, do potencial brasileiro em relação à produtividade, a ser o celeiro do mundo. E esse potencial está aí. Esse potencial está aí. A gente trabalha bastante limitado às vezes, mas nós temos clima, nós temos características de solo e a gente descobre soluções para problemas de algumas regiões que possibilitam a gente produzir onde já não se achava mais que fosse possível. E hoje isso está acontecendo. E aí a gente entende que a parte viva do solo tem uma interferência grande. Nós estamos conseguindo encontrar um caminho que reduza a dependência de insumo, o que é muito importante porque boa parte de matéria-prima hoje, por exemplo, os principais fornecedores de fósforo do Brasil, o que é fundamental para qualquer cultura, o grande volume é de importação, então a gente compra lá de fora e, querendo ou não, em algum momento isso vai acabar, né? Que a jazida é limitada. E a gente tem descoberto atividades ali, algumas ações para reduzir o volume desse insumo sem que isso impacte no volume produtivo. Então está acontecendo tanta coisa boa aqui que eu acredito no potencial do produtor brasileiro. Eu acho que o próprio Brasil, politicamente, às vezes ele se autoprejudica, mas eu acredito muito no potencial do produtor brasileiro, que é resiliente em enfrentar qualquer dificuldade, além das que ele já enfrenta, de clima, né? Clima e mercado acho que são os grandes desafios, mas eu acredito na resiliência do produtor, porque internamente ele tem buscado as soluções, tem encontrado essas soluções, tem testado, tem evoluído, e com qualquer ajudinha do mercado, quando o mercado melhora, a gente tem uma capacidade de resposta muito grande, porque o produtor está sempre preparado, né?
Então, eu admiro muito a coragem e a resiliência do produtor brasileiro e por isso que eu acredito que esse potencial do agronegócio existe, por isso que a gente aguenta o que a gente aguenta, por causa desse cara que está ali, que se fecha no meio produtivo dele, o mundo está acabando politicamente. Ele não é aquele cara que senta na poltrona e vai chorar porque vai ser taxado em 50%. Não, ele está dentro do processo produtivo dele, tá? Se essa taxa acontecer, o que eu vou ter que fazer? Então, ele não deixa de fazer a parte dele e isso é uma questão admirável que nós não vemos em todos os setores, mas a gente vê muito forte no agro. Então, o potencial não é só potencial. O agro brasileiro, ele é realidade, a gente está pronto para responder por questões positivas ou negativas, mas é lógico que existe um limite dessa régua, né? Então, até onde vai a gente não sabe, mas, infelizmente, algumas coisas nós dependemos da política para evoluir mais. Só que o produtor está pronto. Se ele tiver o mínimo de condição, nada segura o Brasil, essa que é a verdade. Maravilha, Renata, muito bom conversar com você sobre um assunto que você conhece com tanta profundidade. Agradeço a sua disponibilidade em conversar com a AS Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso dia a dia, de falar o que a gente gosta e falar com orgulho, né? Porque Brasil, é uma bandeira que a gente carrega. Nós temos um estado aqui no Espírito Santo que é modelo a nível de Brasil, tão pequenininho, mas tão significativo por tudo que entrega, né? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de trocar um pouquinho com o público de vocês. Obrigada. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.